Dando continuidade ao tema de ligações, né? Estamos já na aula 3, que envolve esse tema das ligações dos elementos estruturais em estruturas de madeira. E aqui vamos ver nessa aula dentre alguns outros temas, resistência e características de ligações de elementos de madeira e aço com pinos metálicos. Ligações de elementos de madeira e aço, através de pinos metálicos. Então, as ligações de madeira realizadas com chapas de aço e pinos metálicos possuem modo de falhas caracterizados pela espessura das chapas metálicas. Então, a espessura da chapa metálica é um modo de falha. Porque se a chapa falha na ligação, vai levar a falha na ligação, né? Ou da estrutura. Chapas metálicas com espessura menor ou igual a 0,5 vezes o diâmetro do pino. Então, as chapas têm que ser menor ou igual a 0,5 o diâmetro do pino. Já é uma referência de espessura. Classificada como chapas finas. Então, para você ter... Isso aqui é uma chapa fina, tem que obedecer essa situação aí. Tá certo? Chapas com espessura maior ou igual ao diâmetro e diâmetro de pré-furação menor ou igual a 1,2 D. Classificada como chapas grossas. Veja. Ele aqui considera o diâmetro do parafuso ou o diâmetro do furo, porque o furo tem que ter uma folga para que o parafuso passe pelo elemento de madeira. Então, chapas grossas é de 1,2 o diâmetro do parafuso ou do furo de passagem do parafuso. Resistência, característica de ligações com limites compreendido entre chapa fina e chapa grossa, deve ser calculadas por interpolação linear, a partir dos menores valores obtidos pelas equações correspondentes. Então, veja, se você tiver uma chapa que esteja numa forma intermediária, você vai fazer interpolação linear para saber realmente a valor característico da resistência dessa chapa. A resistência ao corte do pino metálico, bem como a resistência da chapa metálica, deve ser verificada considerando as recomendações da NBR 8800, que é de elementos metálicos. Então, como eu volto a dizer, a gente está utilizando na estrutura de madeira elementos de união metálico. Então, deve se reportar às recomendações que a norma específica desses elementos metálicos recomenda, que é a 8800. Então, vai lá na norma, busca informação e utiliza. Chapas metálicas empregadas em ligações em madeira devem ter espessura mínima de 6 milímetros. Então, aquela espessura fina lá que nós verificamos tem que ter no mínimo 6 milímetros. Para edificações em geral e 9 milímetros para pontes. Porque também existem pontes de madeira muito usual, tanto... No Brasil tem uma mania de ponte ser tudo de concreto. Até na Amazônia a pessoa usa ponte de concreto. Mas na Europa e nos Estados Unidos eu visitei algumas pontes de madeira, estruturas de madeira. Então, em algum momento possa fazer alguma edificação, então fique sabendo que a edificação tem que ter as chapas, tem que ser no mínimo 6 milímetros. Para que a ligação possa ser considerada resistente, devem ser atendidas às especificações de espaçamento e perfuração, respectivamente. O espaçamento e diâmetro de perfuração das chapas metálicas, conforme a recomendação da ANBR 800.
8.800. Novamente, na estrutura metálica também tem especificações do furo que vai fazer a chapa para a passagem de um pino, que ele chama aqui pré-furação. Então, tem que ter uma folga para que o pino entre sem dificuldade. Então, o que ele está falando aqui é assim, se tiver nesse caso aí, quando for furar as chapas metálicas, procurar atender às recomendações da norma 8.800. Então, aqui nós temos as situações em que ocorre as ligações. Veja que na figura 3.10, configuração de ligação de elementos de madeira e aço com parafuso passante. Veja que o parafuso, deixa eu botar aqui o mouse. Veja, aqui tem uma chapa em uma lateral, o elemento de madeira e o parafuso é passante. Veja que a ligação entre a chapa e o parafuso, tem um parafuso passante sendo atarrachado com porca aí, certo? Com rosqueado. Aqui, nesse caso aqui, já são uma peça de madeira ligada por duas chapas. Por duas chapas. Também a união, a conexão é feita por parafuso passante. Certo? Passante. E tem agora aqui dois elementos de madeira unidos na parte central por uma chapa, que nós vimos no slide passado, na aula passada, que deve ser chapa grossa. Bom, mas é só vir estudar que vocês vão ver isso aí. Então, aqui ele quer dizer o seguinte, as ligações de elementos de madeira com parafuso passante. Ele quer mostrar aqui a situação do parafuso passante. Então, é passante. Nessa situação, chapa única lateral, chapa dupla nas faces e a chapa central. Neste outro caso aqui, são ligações por elementos de aços tipo prego. Então, você tem a chapa também aqui, o elemento de madeira, e você usa o prego como ligação. É uma outra situação. Também no caso aqui que tem o outro caso, que é uma chapa ligada, duas chapas ligando um elemento de madeira. Usa pregos. Então, também é utilizado. Prego é um pino metálico, não é passante. Passante é o parafuso. Daí, as mesmas considerações têm que ser feitas com o prego de resistência que for, como nós vimos anteriormente. Aqui você tem configuração de ligações de elementos de madeira e aço com parafuso de rosca soberba ao corte simples. Esse parafuso soberbo, ele vai, tipo um parafuso, ele vai atarrachando pela rosca do parafuso. Então tem as duas situações, uma chapa lateral e duas chapas nas laterais do elemento de estrutural de madeira. Veja que sempre tem as dimensões do elemento de madeira e da chapa, da espessura da chapa, certo? E aqui é quanto esse TP, quanto está embutido na madeira. Esse TP é o comprimento de embutimento da madeira, que é importante. A resistência característica de ligações com anéis metálicos deve ser obtida através de ensaios padronizados, atendendo essa norma aqui. Também, gente, é uma forma de usar a ligação, usar anéis metálicos. Um anel metálico é uma parte de um tubo, claro, com espessura de parede, né, adequada, onde você corta e faz um anel, fura exatamente as duas peças de madeira e você coloca o anel em uma e a outra sobrepõe. Então, o anel une as duas peças. Então, ao esforço de corte ou ao esforço de cisalhamento, o anel é quem vai resistir isso aí. Então, isso é pouco usual por aqui no Nordeste, mas
tem alguns locais já no sudoeste, o pessoal já usa para determinadas estruturas. No caso da impossibilidade da realização do ensaio, pode-se estimar a resistência característica de ligação pela seguinte equação: resistência, ligação com anéis metálicos. Essa é a equação. Você tem aqui resistência característica de um anel metálico, correspondente a uma dada a seção de corte, e o Na é a quantidade de anéis. Então, isso se dá a ligação por anéis metálicos. Esse sistema é muito utilizado em algumas regiões da Europa, certo? Tem mais por questões de estética e tal. Fica bonito porque tem uma ligação que ninguém vê parafuso nem prego. É interessante. É um pouco mais trabalhoso? Sim. Um custo um pouco alto? Sim. Porém, fica bonito. Mesmo assim, essas ligações por anéis, por questão de segurança, eles colocam um parafuso. O parafuso não tem fins estrutural, tem só de união, de possibilidade para não haver deslizamento lateral, só. Mas, do ponto de vista estrutural, quem deve resistir ao esforço da ligação é o anel metálico. Em alguns casos, quando é a estrutura muito robusta, aí utiliza esse tipo de situação, com parafuso para que não haja deslocamento, que o anel as peças não saiam do ponto de ligação do anel. A resistência de um anel metálico corresponde a uma dada seção de corte da ligação entre duas peças de madeira. É determinada em função da resistência ao cisalhamento longitudinal das duas peças de madeira interligadas. O valor do cálculo da resistência ao cisalhamento da madeira correspondente a um anel metálico é dado pelo menor dos valores dado por essa equação aqui abaixo, aonde o T é a profundidade de penetração do anel da madeira, quanto é que o anel vai estar embutido em uma peça da madeira, dá o seu diâmetro, né? E o valor característico da resistência à compressão inclinada de alfa. Então, veja que ele tem essa situação aí para caso vá utilizar anéis metálicos como elemento de ligação de estruturas, de elementos estruturais de madeira. Aqui é ligações de madeira com chapas com dentes estampados. Eu falei na aula passada, em algum momento, que hoje está sendo muito utilizado essas chapas metálicas aqui no Brasil. São as chapas feitas de um aço de alta resistência, zincado. Então eles têm uma máquina que faz essas estampas e é onde corta a chapa, passa a ser um prego, tipo um pino. Então eles põem essas, como está aqui na figura aqui ao lado, dois elementos estruturais aqui, e une esses dois elementos por essas duas chapas estampadas. Veja que aqui está parecendo ser uma treliça, uma peça inclinada, um banzo inclinado e aqui. Então esse elemento aqui funciona basicamente a tração numa treliça, né? Portanto, nesse ponto aqui eles vão deve calcular essa chapa a tração. Porém, tem que ter um embutimento desses dentes na madeira. Então deve ter alguma ferramenta, tipo uma prensa, ou um macaco hidráulico, onde ele comprime essa chapa e crave esses dentes na madeira. Então, as chapas com os dentes estampados somente podem ser empregados em ligações estruturais quando a eficiência da cravação for garantida pelo seu executor. Ou seja, é isso que eu acabei de falar. Tendo um ferramental, tipo um macaco hidráulico, que comprima
aplique uma força de compressão e garanta que esses dentes entrarão na madeira, aí tem a cravação desses dentes da chapa estampada na madeira, aí você fica garantido, como eles dizem, chapas podem ser empregadas em ligações estruturais quando a eficiência da cravação. Se não tem eficiência, vai para outro sistema. Não dá para, principalmente nós aqui que temos estruturas, madeiras tropicais. Não são madeiras pinos nem eucalipto, são madeiras tropicais. Então, tem que garantir. Os valores de resistência de cálculo que podem ser atribuídos às chapas com dentes estampados correspondentes a uma única seção de corte deve ser garantido pelo respectivo fabricante, de acordo com as legislações brasileiras, com a legislação brasileira. Hoje já tem indústria brasileira que fabricam essas chapas com dentes estampados. Acho que tem a Gangnail. Nail é prego em inglês, então Gangnail eles dão o nome a essa chapa estampada. Então o fabricante tem que, dependendo da espessura da chapa, comprimento do pino, tal, eles fornecerão os valores característicos dessa resistência dessa chapa. Daí você usa esse valor nos seus projetos. Aqui também tem um exemplo de chapa que possa fazer uma ligação de uma peça aqui com essa outra aqui. Ó. Tem determinadas estruturas que tem essas, tipo uma viga aqui, é mais de contenção, né? Mas não são só chapas planas, tem essas chapas aqui também aqui em forma de U, onde ela estampa nessa chapa, nessa parede e nesse elemento, e aqui atrás da mesma forma. Essa aqui embaixo é só um apoio. Outro elemento que pode ser usado são as com parafuso autoportante. O parafuso autoportante é como uma figura que já mostra aqui, certo? É um parafuso onde você utiliza a tarraxa e ele tem um sistema que vai furando a madeira e vai garantindo aí a fixação. Então, os parafusos autoportantes são padronizados numa vasta gama de tipos e dimensões. Esses parafusos são muito utilizados nas coberturas com telhas de fibrocimento, que se chamava no passado de amianto, né? E não é mais amianto, é PVA, então hoje passou a ser chamado de fibrocimento. Os mais comuns em aplicações estruturais são os de cabeça sextavada. As cabeças sextavadas, embora possam ser de cabeça em BB ou redonda. Mas essas são mais como que põe uma chave e vai fixando, né? Os parafusos autoportantes são resistentes a carregamento axiais e forças laterais. Então veja que tanto a carga desses elementos como as longitudinais, eles são resistentes. Está dizendo aqui, axiais e lateral são as cortantes. Já a resistência característica de ligações de elementos de madeira com parafuso autoportante, ele tem essa situação aqui de formulação. Para ligações com parafuso autoportante, o diâmetro tem que ser maior do que 6 milímetros e menor do que 12 milímetros. Já é uma condição, uma referência. E a relação com o diâmetro com o furo, o diâmetro do parafuso com o diâmetro do furo tem que ser 0,6 a 0,75. O diâmetro externo do parafuso é o D e o diâmetro interno do furo. Interno do parafuso, desculpa, aqui não é dentro do furo, a rosca, diâmetro externo do elemento está com rosca e o interno. Essa relação diâmetro externo e interno do parafuso tem essa situação de 0,6 a 0,75. A capacidade de ligação é descrita
por essa equação aqui, é 3,15, certo? Onde o NF é igual a N elevado a 9, certo? N é o número de parafusos, então ele vai chegando aqui a essas equações. E o F a X é dado por essa expressão. Esses elementos aqui, comprimento efetivo, essas coisas todas, vocês vão ver na norma isso, quem são e como se calcula esses elementos aqui, como se determina também. A resistência característica da ligação de elementos de madeira com parafusos autoperfurantes. Você tem que o KD é DD sobre 8, mínimo, e 1 é equação 10,18. E dá aqui aquelas elementos daquelas formas passadas, eu disse que é na norma, mas está aqui, ó, você tem aqui, o F é a capacidade de resistência de ligação com um ângulo alfa em inclinação à fibra da madeira. Porque você vai colocar o parafuso, talvez na posição horizontal, mas a fibra da madeira não é paralela à fibra da madeira, ela está em uma situação de ângulo, então você tem que estimar um ângulo que está o parafuso e as fibras, né? O F pequeno AX é a capacidade de força perpendicular às fibras da madeira. O NF é o número efetivo de parafuso, comprimento de penetração do parafuso, densidade característica da madeira e o ângulo entre o parafuso e a direção da fibra, onde alfa tem que ser maior do que 30 graus. Então, essa é a situação que tem naquelas formas no slide anterior. Porém, quando o diâmetro do parafuso não satisfazer as condições acima especificadas, a capacidade de resistência da ligação é dada por essa situação aqui, por essa fórmula aqui. Certo? Quando não satisfazer lá, você vem para essa aqui. E é onde tem que ∆A, esse ∆A aqui, é a densidade da madeira a ser utilizada na umidade ambiente a qual vai ser utilizada. Vocês viram lá no capítulo 1 a questão da umidade, teor de umidade da madeira, né? E o Fmax, esse F aqui, essa força máxima aqui, vai ser a força máxima de arrancamento perpendicular à fibra. Esse arrancamento perpendicular à fibra é normal à fibra. Então, essas são as condições que tem do uso de parafuso autoperfurante. As ligações também, a gente até agora falou de ligações metálicas, né? Ligações metálicas. Mas também tem algumas ligações que não são metálicas, são feitas com madeira, madeira. São as que nós chamamos carvilhas. Para vocês terem uma ideia, às vezes tem situações em que a situação do projeto impõe que seja usado carvilhas de madeira nas conexões dos elementos estruturais. Aqui nessa figura aqui eu coloquei uma imagem, se dá para ver que isso é tipo uma cama, né? É muito comum cama, cadeira usar esse tipo de ligação. Mas imagine vocês estão numa fazenda ou uma empresa rural grande que tem um depósito para armazenar adubo para fertilizar o solo da fazenda. Geralmente não é recomendado a estrutura para armazenamento de adubo que tenha elementos estruturais metálicos. Não é recomendado elementos metálicos ou estruturas metálicas em armazém para armazenamento de fertilizante. Por quê? O fertilizante, se vocês fizerem física do solo, deve saber que um dos fertilizantes mais usados, um dos elementos mais usados para fertilizante agrícola é o nitrogênio, que você tem NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, mas o nitrogênio é amônia.
decorrente do sulfato de amônia. E o sulfato de amônia, amônia é muito corrosivo, os gases da amônia é muito corrosivo. Esse aqui é um tipo um sal, a umidade vai levando a umidade e a umidade leva aquele sal, parte daqueles sais que tem do sulfato de amônia e ataca muito as estruturas metálicas e enferruja rapidamente. Então, o que é recomendado para armazenamento de adubo é usar estrutura de madeira e a união das ligações dos elementos estruturais de madeira através de carvilhas. São pinos de madeira. Para confecção de carvilhas, a madeira deve apresentar como propriedades mínimas de resistência os valores específicos para a classe C60, lá da norma de madeira. Que vocês viram na aula 2. Caso sejam utilizadas espécies de madeira inferior, com a classe de resistência inferior, estas devem ser impregnadas com resina que aumente a sua resistência até valores compatíveis com a classe C60. Bom, C60 é uma classe de resistência para determinado tipo de madeira. Então, se a madeira não atingir essa classe, ele está dizendo, olha, usa algumas resinas para que aumente a resistência. Hoje já existem algumas resinas que realmente aumentam imensamente. São caras, mas aumenta a resistência. Os critérios para a determinação da resistência de uma carvilha para uma dada seção de corte segue os mesmos especificados para ligações por pinos metálicos, sendo, neste caso, considerados os seguintes parâmetros da madeira. Primeiro, resistência à compressão paralela às fibras, da carvilha, considerada na sua flexão. Certo? 2. Resistência à compressão normal da carvilha. Normal às fibras, Paralela às fibras, normal às fibras. Diâmetro da carvilha e espessura convencional, T, como definida anteriormente. Então veja, as carvilhas, como elas são unidas, como nós vimos nas uniões com os pinos metálicos, eles têm a flexão, um comportamento de flexão. Então, é por isso que ele diz aqui, resistência à compressão paralela às fibras, porque daí essa resistência de compressão paralela às fibras está tentando paralela às fibras, tentando ser um esforço de tensão de normal às fibras, tensão normal de flexão, e também a resistência normal às fibras, ou seja, normal à fibra e paralela às fibras, porque essa carvilhazinha vai funcionar como uma pequena viga e vai ter um espaço da ligação ali, ela vai fletir, então vai ter que garantir que essa tensão de flexão não comprometa a ligação. Bom, está aqui, uma peça de madeira fina e uma peça grossa. Então você une, essa carvilha vai entrar nesse furo aqui, unindo essas duas peças. Ou, no outro caso, você tem uma peça com dimensão maior e duas peças menores. E daí você vai unir essas três peças com uma carvilha. Então, esse tipo de ligação, como eu falei, é muito utilizado em situações que o ambiente externo é muito agressivo aos metálicos. Às vezes pode ser utilizado em estruturas metálicas em regiões litorâneas também. Na região litorânea, pode-se optar a fazer as ligações dos elementos estruturais por carvilha, que fica até bonito. Agora tem que ter o cuidado na classe C60. De modo análogo ao apresentado para pinos metálicos, a determinação da resistência é feita em função do coeficiente beta, como descrito. Tem um beta limite, e você tem a resistência
normal, paralela às fibras, e tem a resistência normal, o FC de compressão paralela às fibras e SC 90 graus, perpendicular. Então você tem aí, você tem um beta limite. E tem também a forma 3.2, o diâmetro e a espessura, né? Com isso, define-se a situação para obter a resistência de cálculo da cavilha por plano de corte, esmagamento de cavilha ou flexão de cavilha. Veja que trabalha com madeiras. Madeira pode ter esmagamento ou flexão, como eu falei anteriormente. No esmagamento, você tem que o beta tem que ser menor do que o beta limite, esse beta anterior. E a resistência vai ser dado por 0,4 de espessura, beta, vezes a resistência característica da cavilha perpendicular às fibras, que é menor. Com isso, define-se a situação para obter a resistência de cálculo da cavilha por plano de corte no esmagamento ou para a mesma coisa anterior, só que ali agora não é mais, agora é por flexão, não é mais por corte, é por flexão. E por flexão é dado agora o que? Só o que você tem a resistência, né? Diâmetro, tem um beta calculado. E a resistência, agora aqui também é a resistência perpendicular da cavilha. Em vez de ele estar utilizando a resistência perpendicular, que é a menor do que a resistência paralela às fibras da cavilha. De forma geral, a gente pode dizer o seguinte, que a disposição gerais para ligações com pregos, parafusos e cavilhas de madeira, ou seja, a ligação pregada, você pode usar um prego autotarrachante, esses tipos de prego aí, certo? Depende da situação. É obrigatória a execução de pré-furação na madeira para ligação pregadas, obedecendo-se os seguintes valores. Veja, gente, tem que ter cuidado quando for fazer uma estrutura de madeira, que é muito comum. No passado, e até que entendíamos que no passado, por falta de ferramenta específica para furar, fazer uma pré-furação, bater um prego, a carpintaria o que fazia? Colocava os carpinteiros, né? Colocava um prego e batia com a mão, com força na mão até o prego atarrachasse toda a madeira. Isso agride a madeira. Como a madeira é feita, a peça de madeira é feita por fibras de madeiras, às vezes, ao fixar o prego, trincava a madeira, criava fissuras na madeira. Ou seja, criava fissuras na madeira, que essa fissura ia, com o tempo, aumentando. E perdia a resistência, porque a seção não era mais seção homogênea. Ela tinha uma pré-trinca. Então, com a pré-furação, você hoje, nas ferramentas das mais diversas que tem, vários tipos de furadeira, você usa uma broca, aí está aqui, ó, a dica aqui, ó. Para madeiras dicotiledôneas, você sabe já quais são, 0,98 diâmetro efetivo. Diâmetro efetivo medido dos pregos. Você mede o diâmetro do prego e uma broca um pouco menor do que o diâmetro fura, e o prego vai entrar sem danificar a seção da madeira, sem causar trincas, porque houve quando você fura, você tira material, né? Então, é a lei da física dos corpos, não o mesmo lugar no espaço. Quando não tinha as furadeiras, batia o prego, era o prego e a madeira, então a madeira cedia, trincava para que o prego entrasse. Nesse caso aqui não, você fura, ao furar tira uma parte do material madeira, e quando o parafuso ou o prego que for entrar, já entra para cumprir o papel dele de ligação, certo? E as coníferas 0,85.
0,85. Então aqui são as pré-furações recomendadas com essas dimensões aqui. E, gente, é muito comum a gente na zona rural, no meio rural como nós, da engenharia agrícola, usa muita estrutura, usa madeira como um elemento estrutural. E ainda hoje eu vejo, às vezes, quando eu vou para o interior, nas fazendas ou em alguma empresa rural, eu vejo as pessoas furando de maneira da época de Cristo. Pegavam um prego, botam um martelo e batem com gosto. Hoje já temos furadeiras. Não tem energia, mas hoje temos furadeiras a bateria. Vamos usar a tecnologia. Faz uma perfuração, embuta o prego, sem nenhum trabalho. O cara vai pela menos força batendo, não vai trincar a madeira, não vai danificar o elemento estrutural. Porque se cria uma pequena fissura e com o tempo, ao longo da vida útil da estrutura de madeira, sofrendo calor, frio, dilatação, ele vai pegar a deformação e a falha começa no ponto mais fácil para eles, mais frágil, é onde tem as trincas devido ao batimento de pregos. Então, vamos orientar esses trabalhadores, esses carpinteiros com isso aí. As ligações parafusadas. São vários tipos de parafuso também que temos hoje, parafuso com diferentes tipos de roscas mais profundas, mais espaçadas, né? Então tem duas situações que podem ocorrer. Pré-furação não maior do que o diâmetro, mais 0,5 milímetro para a consideração da fixação rígida, certo? Não maior do que o diâmetro, mais 0,5 milímetro, mais 0,5 milímetro. Valores maiores que ao anterior, com considerações de ligações deformáveis. Veja bem, se você tem um furo maior, você pode estar calculando uma ligação rígida e vai ter deformável. Você tem que saber qual é a ligação que vai fazer. Então, a ligação rígida é aquela que vai entrar justinho. Não vai ter como se ter deformação. Você não dá chance para ter deformação. Na ligação, certo? Entende-se por ligações rígidas aquelas que obedecem critérios de pré-furação e utilizem no mínimo 4 pinos. Então, se usou pré-furação, no mínimo 4 pinos, você tem uma ligação rígida. Se vocês imaginarem, faltar um pouco de conhecimento da física, da mecânica geral que vocês fizeram, uma ligação com 2 pinos, ela pode ainda girar em torno da linha dos 2 pinos. Você pode ter um momento para girar em cima da linha dos 2 pinos. Um pino nem tem graça, que vai girar em torno do pino mesmo. Agora, numa linha, 2 pinos fixados na linha, tem um obstáculo, mas ainda pode ter um momento em relação à linha de parafuso. Agora, em 4 pinos, não tem momento. Se não tem momento, a gente botaria como um engastamento. Aqui seria uma chapa rígida, uma ligação rígida, não, tá certo? É uma associação que eu estou fazendo. Cavilhas. A perfuração deve apresentar o mesmo diâmetro da cavilha. O mesmo diâmetro da cavilha, certo? Então, a cavilha está aí, você coloca e às vezes, caso queira, coloca um tipo de cola e manda ver. A cola, no primeiro momento, ela entra como lubrificante, depois ela seca e tem a propriedade adesiva. Então, faz o furo no diâmetro da cavilha, certo? Porque se for menor, é o caso do prego batido com martelo, vai trincar. Então, tem que ser igual. A cavilha tem um papel, não é o papel o papel dela é de unir as peças, não de cravar dentro de um elemento estrutural. Os valores mínimos para os espaçamentos e dimensões. Aí, o espaçamento desses pinos ou de cavilha ou de parafuso que for. Quais são os espaçamentos mínimos recomendados?
Então, para evitar que ocorram outras formas de rupturas na ligação, são recomendados espaçamentos mínimos de acordo com a figura abaixo. Essas outras rupturas, trinca, deformação da ligação. Então, o que é que se diz aqui? Nesse primeiro caso aqui, essa linha de furo aqui, ela tem que estar localizada a 1,5 vezes o diâmetro do parafuso da extremidade aqui, ou seja, o diâmetro do furo, a distância do diâmetro do furo ao topo dessa peça tem que ser no mínimo 1,5 vezes o diâmetro do furo. E entre os furos 3D, 3 vezes o diâmetro. O espaçamento entre esse furo e esse outro, de eixo a eixo, tem que ser 3 vezes o diâmetro do furo, que respeita aquela folga do diâmetro do pino, né? E o espaçamento longitudinal você tem aqui ND, isso é em função do número de parafusos, né? Certo? Já nesse caso aqui, a força que está sendo de tração, a força de compressão, aí você tem essas recomendações. Não muda aqui, é a mesma coisa. Você vê que não muda, é a mesma coisa. Prego, cavilhas, parafuso ajustado N igual a 6. Então esse Nzinho aqui é igual a 6. Certo? Prego, parafuso ajustado. Se for um parafuso normal, o N é igual a 4. Certo? E para essas ligações, tipo de ligação que está aqui, duas peças de madeira, ou chapas, está aqui. 4 parafusos, ligação rígida. Então está aqui. Vai ser da mesma forma, 1D, 3D, e a ligação vai ser 1D para esse topo aqui, é o menor, 4D para o outro e ND, ou 4 ou 6 entre os dois furos. Então veja que está tudo especificado e isso está na norma 7190. Esses são critérios da norma 7190. Outras recomendações da norma de madeira 7190 é quanto ao diâmetro mínimo a serem utilizados. Então, o elemento prego tem que ter no mínimo 3 milímetros. No mínimo. Parafuso 10 milímetros. Cavilha 16 milímetros. Aqui a gente está falando de estruturas de madeira. As chapas de aço utilizadas em ligações deverão ter espessura mínima de 9 milímetros, no caso de pontes, e 6 milímetros no caso de outros tipos de estrutura. A gente já viu isso lá atrás. Só aqui.